culto, portanto, hoje vai começar com esta música do David, que ele vai cantar a canatalhada a pedido do Cristóvão Pedro lá no Lubango. E então, força, David, que o Senhor te ajude. Eu sei que é um bocado eu vou me em enganar, cima. seguramente vocês peço que os compreendam. Já agora só um pequeno detalhe que também é importante. Esta música, que é uma música que sempre gostamos todos muito dela, quem fez a letra desta música foi o pai do Carlos Simões, que está ali sentado atrás. O pai do Carlos Simões, que esteve 14 anos encamado e entravado, paraplégico. 14 anos. Ele era um crente no Senhor Jesus Cristo, com uma confiança muito sólida no Senhor Jesus Cristo, deu um testemunho tremendo durante aqueles 14 anos ali naquela cama. Alguns de nós podemos testemunhar, portanto, esse testemunho que ele deu, e fomos beneficiados desse mesmo testemunho. E ele tinha uma veia poética, como o filho também tem, e escreveu um livro de poemas. E este é um dos poemas do livro que depois o David, ainda ele era vivo, musicou, e que todos nós gostamos muito, e que no fundo esta letra revela com suporte bíblico a experiência do pai do Carlos Simões naquela situação tão difícil, tetraplégico naquela cama. Eu peço desculpa aqui ao David, porque isto aqui não se faz, não é, David? Assim de repente a frio e a parada de tempo. Já agora só uma coisa, enquanto estás a aquecer. Isto tem a ver com a mensagem que vamos ouvir agora. Estamos preparados para a guerra. Não vou falar de guerra, mas vais perceber porque é que eu digo que isto tem a ver com. E vocês já vão perceber. Já foi cada trilhada que tremia gelada à beira do rio, mas não fui desprezada porque fui encontrada e liberta da fome e do frio. Fui morrão fumegante, sem ter luz, pobre errante, vivendo em trevas de horror. Mas Deus está vigilante e ao me ver tão distante, me veio dar sua luz e amor. Fui ovelha desgarrada, sem ter rumo nem nada, vegetando bem longe do lar, vegetando bem longe do lar, procurando a pousada por mim tão desejada, para a minha alma poder descansar, para a minha alma poder descansar. Mas eu tenho um pastor que é Cristo Senhor, que me viu nesse abismo profundo e com seu terno amor me deu luz e vigor e minha alma livrou deste mundo. Já fui carne, barro, pó, uma chaga tão só, vivendo em constante lamento. Me parecia com Jó, neste mundo sem dó, onde eu era um sopro de vento. Mas logo, meu Senhor, ao escutar o meu clamor, seu socorro me veio trazer, seu socorro me veio trazer, e com todo o seu amor me deu paz e vigor, para eu sentir gozo em viver, para eu sentir gozo em viver. Tenho agora nos céus o amor de meu Deus, que me espera no reino da luz. Sou um filho de Deus a caminho dos céus, ao encontro do meu Rei Jesus.
Já fui carne, barro, pó, uma chaga tão só, vivendo em constante lamento. Me parecia com Jó, neste mundo sem dó, onde eu era um sopro de vento. Mas logo, meu Senhor, ao escutar o meu clamor, seu socorro me veio trazer, seu socorro me veio trazer, e com todo o seu amor me deu paz e vigor, para eu sentir gozo em viver, para eu sentir gozo em viver, para eu sentir gozo em viver, para eu sentir gozo em viver. Graças a Deus, obrigado. Desta forma, o Cristóvão Pedro em Angola vai poder aceder a esta música gravada, quando isto for publicado mais logo na internet, e ele vai poder satisfazer este desejo dele de ter esta música em áudio, tocada pelo David. David, isto é o recomeço. O recomeço, não somente o nome do CD, mas o recomeço do David a cantar. Vai-te preparando, porque ele tem um espólio fantástico de músicas tão boas e tão bonitas, que nós vamos querer certamente ouvir e, eventualmente, quem sabe, só o Senhor sabe, relançares esse dom que Deus te deu na música, com essa bonita voz e talento de compor, e que Deus seja glorificado, é o meu desejo, é de facto uma necessidade. Eu gostava também de aproveitar para dizer que quem quiser ouvir esta música mais vezes, para além de poder ouvir depois na internet, naturalmente, mas com mais qualidade, através de um CD, nós temos ainda um CD que vocês podem adquirir, eu não sei quanto é que ele custa, são 10 euros que custa o CD, portanto podem falar com a Telma no fim, ali na livraria, ainda existem CDs destes, podem adquiri-lo, com esta e muitas outras músicas, também cantadas pelo David e pelo grupo de jovens há uns anos atrás, alguns deles que já são pai de filhos e que estão aqui, muitos deles, e portanto eu recomendo vivamente que adquiram isso, não têm, e ouçam essas músicas, porque vale a pena ouvir essas músicas. Eu não sei quem é que me trouxe isto, mas isto é para devolver. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu gostava de agora poder dizer a razão de porque eu disse que a intervenção do David, assim, de uma forma inopinada, tem a ver com a mensagem que eu vou dar. A mensagem que eu vou dar, vamos ver se eu consigo explicar, que Deus me ajude, isto não é fácil. Também vou procurar não ser longo, por amor a vós, mas vou procurar dizer aquilo que o Senhor pôs no meu coração para vos dizer. Vou começar por aqui, antes de abrirmos a Bíblia, vou começar pelo seguinte. Vou começar por dizer, tenho tanta coisa para vos dizer, mas quero vos dizer o seguinte. Ainda hoje descobri que tenho duas agendas. Eu tenho uma agenda, que é a agenda que toda a gente tem. É aquela agenda que chegamos ao fim de semana, que é um fim de semana prolongado para alguns, que vai ter uns dias, os jovens que estão na escola têm agora umas férias, durante estes dias próximos. É a agenda em que a maior parte das pessoas nessa agenda estão ávidas por que esses dias cheguem, para poderem desfrutar. E depois existem pessoas como eu, que têm outra agenda, além dessa, que é a agenda que, quando damos por ela, percebemos duas coisas. Percebemos que esta alteração que se dá na vida das pessoas, na agenda que elas têm, connosco não existe. É um dia como outro. É um tempo como outro. E depois descobrimos outra coisa fantástica, que é: eu não estou ávido por ter esses dias, porque naqueles dias dos quais eles querem fugir, eu estou bem.
E também quando estes dias chegam, os tais, porque eles tanto almejam, quando eu os tenho, descubro que eles não me acrescentam nada, tão bem eu já estava. E, portanto, a minha agenda, esta agenda que eu tenho, que os outros não têm, mas que alguns têm como eu, é fantástica. E nessa agenda, a Bíblia diz que nós não podemos vestir o pijama. Isto entronca um bocado naquilo que eu estava a dizer ao David, que ele não percebeu, nem vocês perceberam, e que vocês vão já perceber. Eu, de facto, já muitas vezes tenho dito que nós não podemos vestir o pijama. Eu digo nós quem? Os cristãos, os que se dizem crentes, aqueles que são de facto cristãos, não podem vestir o pijama. Vestir o pijama não é neste mundo. Neste mundo temos que estar permanentemente em posto de combate, temos que estar permanentemente uniformizados, devidamente equipados, prontos para o combate, que pode acontecer a qualquer instante, em qualquer momento, em qualquer sítio, sem nós estarmos à espera. Pode acontecer qualquer coisa que exija a nossa intervenção. E para quem é militar como eu, sabe perfeitamente que a disponibilidade tem que ser total, porque nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia comigo no livro do profeta Miqueias, no Velho Testamento. Que Deus me ajude, e eu sinto uma grande responsabilidade, sabem? Eu olho para vocês que estão aí sentados e penso assim, o que é que esta gente está a precisar de ouvir? O que é que os pode ajudar? E às vezes eu ponho-me a pensar assim, se calhar vai ajudar uns, não vai ajudar outros, mas eu não estou preocupado, eu quero saber o que é que Deus quer que eu diga, e Deus vai ajudar a todos certamente, cada um conforme a sua necessidade. Mas no livro do profeta Miqueias, nós lemos assim no capítulo 2, há aqui uma palheta que alguém depois vai perguntar por ela e há de andar à procura dela. No capítulo 2 do livro do profeta Miqueias, nós lemos assim, no versículo 7, eu vou ler 2 versículos, antes de lermos, eles não estão seguidos, antes de lermos estes 2 versículos, quero fazer apenas aqui um pequeno enquadramento. O contexto em que estes versículos surgem, e dos quais eu vou destacar umas palavras, é um contexto específico da nação de Israel, e portanto que não tem nada a ver connosco, mas que não deixa de nos dar lições neste aspecto de nós não vestirmos o pijama e estarmos permanentemente preparados para o combate. Então eu vou ler de 2 maneiras. Primeiro vou ler aqui na Palavra de Deus, na Bíblia, como vocês a têm aí. Depois vou ler numa outra versão que diz a mesma coisa, mas diz por palavras diferentes, que é para dar a ênfase que eu pretendo dar àquilo que eu quero dizer. O primeiro versículo é o versículo 7, que diz assim: ó vós, que sois chamados a casa de Jacó. E deixai-me dizer que eu agora podia dizer assim: ó vós que vos chamais de cristãos. Tem-se restringido o Espírito do Senhor? Já vamos ver noutra versão, por outras palavras, o que é que ele quer dizer com isto. São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Versículo 10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. E agora percebem o pijama. Não será aqui o vosso descanso. Levantai-vos e andai. Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. A outra versão que eu vou passar a citar diz assim, e vou citar apenas parte. Na nossa versão que nós acabamos de ler, lemos assim: ó vós que sois chamados casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor. E esta versão diz assim: porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? Porventura o Espírito do Senhor não pode ir tão longe quanto já foi noutras gerações, noutros tempos, com outros cristãos? Será que ele agora se encurtou? Será que ele agora não consegue galvanizar os crentes da atualidade, galvanizar os cristãos do nosso tempo, para irem tão longe quanto outros foram tão longe? E eu agora, a minha memória começa a retroceder e a lembrar-me de tantos ao longo da história, a história mais recente e a história mais passada, de tantos homens, de tantas mulheres
que foram brilhantes, não por eles, mas pelo Espírito de Deus, que encontrou neles caminho para poder ir tão longe quanto ele pretendeu ir. E ele pergunta, e eu pergunto, e o Espírito de Deus pergunta: será que porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? Então a ordem é esta: levantai-vos e ide-vos. Versículo 10. Porque este não é lugar de descanso. A outra versão diz: levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso. Se eu tivesse que dizer, de atribuir um tema, um título, eu tenho que dizer, porque atribuir o título, nada a ver, para a mensagem que eu vou dizer, é ide. Ide é o tema. Há dois outros textos bíblicos que eu gostava de ler para já, que estão em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: e temos, portanto, o mesmo Espírito. Nós temos o mesmo Espírito. O Espírito é o mesmo. E, portanto, aquela questão, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor, é claro que isto é irónico. O Espírito do Senhor não se encurtou. O Espírito do Senhor é o mesmo. Nós é que somos mais curtos de entendimento. Nós é que somos mais curtos de visão. Nós é que somos mais curtos de sensibilidade. E por isso o Espírito não faz em nós o que já fez com tantos outros. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. E eu gosto desta designação, espírito de fé. Porque este espírito funciona com a fé. Não funciona com a visão, não funciona com o que é visível, com o que é tangível. É um espírito de fé. Como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Fantásticas estas palavras do apóstolo Paulo. Criei, por isso falei. Nós também cremos e por isso também falamos. E vocês que estão aqui esta manhã e me estão a escutar, sabem porque é que eu estou aqui a falar? Porque eu criei. Eu falo porque criei. E é por isso que eu falo. E tenho que falar. E tenho muito que falar. E vocês têm muito que ouvir. E se vocês puderem dizer o mesmo, também poderão muitos de vocês aqui dizer: nós também cremos. E por isso também falamos. Espero que falem. Porque o Espírito do Senhor não está curto, não se encurtou. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1 e versículos 7 e 8, segunda carta a Timóteo 1, 7 e 8, lemos assim. E vocês vão ver que tudo isto tem a ver com o contexto daquilo que eu quero dizer e vocês nem se aperceberam onde é que eu vou chegar. Mas na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8, lemos assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor. Eu dou graças a Deus por este facto. Eu sei o que significa Deus não me ter dado um espírito de temor. Eu sei o que é ser lançado de repente numa tropa especial como são os fuzileiros e numa formação dura e rígida, fechada, hermética, proibitiva por leis em muitos sentidos. E eu sei o que é pegar em Novos Testamentos e dá-los a todos os meus camaradas. Eu sei o que é falar-lhes a todos. Eu sei o que é todos os chefes saberem disso. Eu sei o quão proibido isso era de fazer. E eu sei os riscos que corri, mas não tive medo. Porque Deus deu-me um espírito não de temores. E eu sei que pela graça de Deus estou aqui hoje. E não fui de maneira alguma penalizado, nunca. Pelo contrário, isto é bom que se note, fui beneficiado. Porque Deus nunca fica a dever nada a ninguém. E se mais nada vos motivar, e é o amor dele que nos deve motivar, porque era isso que me motivava, porque eu até nem tinha nenhum exemplo prático na minha experiência de que eu iria ser recompensado pelo que quer que fosse, antes pelo contrário o espectro da punição ou de ser retaliado pairava sobre a minha cabeça. É o amor que nos deve mover. O amor que o levou ao Calvário. E que me arrasta dia após dia e me move e me impulsiona. É esse amor.
Diz ele assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te avergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Dispensa comentários. Vê do que ele diz. Paulo, preso em Roma. Estamos a estudar a carta aos Filipenses à quarta-feira aqui. A carta da alegria. É impressionante a alegria deste homem. Naquela prisão. Uma alegria que sobrepuja em muito o folguedo que lá fora se respira no carnaval e que de nada tem de comparável. Vocês sabem que é uma pessoa rica. Nós temos estado aqui a estudar à quarta-feira. A pessoa rica não é aquela que tem tudo. A pessoa rica é aquela que não sente de necessidade de nada. E só quem anda com Cristo sabe o que isso é. Na primeira carta aos Coríntios 9,16 diz assim o apóstolo Paulo noutra altura. 1 aos Coríntios 9,16, eu cito, ouçam. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A vida cristã é uma vida de ação. A vida cristã não é uma vida de contemplação, como muitos pensam. Contemplação existe, mas ela existe na ação. Não há vida mais emocionante, mais fantástica do que a vida cristã. E deixar-me dizer uma coisa. Ide, não é? Ide. Como diz a passagem ali em Miqueias. Levantai-vos e ide-vos. Ide-vos. Porquê que nós devemos ir? Ir para dar. Ir para comunicar. Sabem o que é que acontece a um cristão que não vai? Sabem o que acontece a um cristão de pijama? Que está parado? Que não é ativo? É um indivíduo estagnado. Vocês já algum dia estiveram ao pé de águas estagnadas? São as águas que não vão. São águas que apenas chegam. Mas não têm comunicação. Cheiram mal. O odor não é agradável. E sabem que mais? Não são úteis para nada nem ninguém. E são focos infecciosos do vírus Zika. Obrigado. As águas estagnadas são águas que não vão. Sabem que Deus não quer que nós sejamos tipo Mar Morto. O Mar Morto é bíblico. Eu por acaso tenho pena porque eu era para trazer, não trouxe, que é muita coisa, não trouxe. Mas eu queria vos projetar ali no ecrã o mapa de Israel para vocês se situarem em relação a algumas coisas que eu vou referir. Mas imaginando Israel como um retângulo, sensivelmente, imaginai que o Mar Morto está mais na parte sul. E o Mar de Tiberíades está mais ao centro. Talvez ligeiramente um pouco para o norte, mas mais ao centro. E o Mar Morto um bocado mais a sul. Deus quer-nos sempre mais acima. Deus nunca nos quer abaixo. Deus quer-nos sempre mais acima. E Deus quer que nós sejamos uma espécie de mar vivo. Deus quer que nós sejamos uma espécie de mar da Galileia. Sabem que os grandes empreendimentos missionários do Senhor Jesus Cristo deram-se no mar da Galileia. Não foi no Mar Morto. Em Marcos, no capítulo 4, versículos 36 a 40, eu cito, eu leio, está bem? É por causa do tempo, que é para nós não
As horas estão... não tenho tempo. Lemos assim, acerca do Senhor Jesus Cristo. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Qual é a principal lição que vocês têm deste texto? Se eu perguntasse-vos, e se vocês tivessem que escrever numa folha de papel sem ninguém ver, qual é a lição principal que têm deste texto que acabamos de ler? Que é conhecida esta história. Os discípulos no barco, no mar da Galileia, um grande temporal, grandes ondas, grandes ventos, muito medo pelo que pudesse acontecer, e o Senhor Jesus Cristo a descansar na popa do barco, a dormir. Eles todos muito aflitos, acordaram e o Senhor intervém, tudo se acalma, porque sois homens de pouca fé. Qual é a principal lição desta passagem? Isto é uma ratoeira, evidentemente, né? Senão não vamos fazer a pergunta. Eu já sei o que é que vocês iam dizer. Mas vocês têm que ler a passagem no contexto em que ela aparece. Será que a principal lição é que o Senhor está sempre connosco nas aflições? Será que a principal lição é que o Senhor está sempre connosco nas tribulações, nas dificuldades da vida? Será que é esta a principal lição desta passagem? É evidente que o Senhor está sempre connosco. Ele diz: nunca te deixarei, nunca te desampararei. É evidente que Ele nunca nos deixa sós. É evidente que Ele não é indiferente ao nosso clamor. Ele não é indiferente à nossa dor, nem é indiferente aos nossos temores. Ele está sempre presente. Às vezes aparentemente a dormir, mas perfeitamente acordado para intervir quando é necessário. É esta a grande lição da passagem? Não é esta a grande lição da passagem. Aprendemos isso nesta passagem, aprendemos essa lição nesta, mas esta não é a principal lição desta passagem. Então, perguntamos nós, qual é a grande lição desta passagem, deste texto? E sabem que a grande lição deste texto é que o Senhor está connosco, é verdade. Mas está connosco, sabem em quê? Na difícil e temível e intimidadora, deixai-me dizer, ação evangelística. Para levarmos o Evangelho aos outros. Ele está connosco nesta ação. É importante que tu saibas que Ele está contigo nessa ação. Eu quando estava lá nos fuzileiros, é aqui ao pé, escola de fuzileiros, estão a ver ali, pistas de lodo, aqui em Coimbra. Ele estava comigo ali. Como tem estado comigo, está ali o André, que vocês conhecem. E vou dizer André só para não identificar, porque isto se vai áudio. E está ali o André que vem comigo todos os dias, num meio militar. E ele tem testemunhado as ações evangelísticas ali. Não neste barco que está aqui, mas outro barco. E ele tem estado ali comigo, ele tem visto. E o Senhor diz: não temas, eu estou contigo. Este episódio que está aqui, já vão ver que ainda não viram. Tem a ver com isso. Ok? Esta é a grande lição que o Senhor nos quer ensinar aqui. Há uma outra passagem que eu vou ler. Eu nem vou dizer onde é que ela está, que é para vocês. Já sei que alguns de vocês vão querer logo procurar. Que diz assim. Que é para vocês verem que, independentemente da dispensação, independentemente da época em que nós vivamos, independentemente se estamos em 2016 ou no ano 2000 ou no ano 0 ou no ano, qualquer ano que seja, lemos isto. O Senhor Jesus Cristo um dia disse assim: antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Perdão. E vos acontecerá isto para testemunho. Propondo, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder.
quando vos sentirdes apertados. Porque eu vos darei boca e sabedoria, é que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. É um gozo, mas é um verdadeiro gozo. Estar diante de algozes, estar diante de, por vezes, para usar a linguagem bíblica, touros enraivecidos. Foi assim que eles estiveram à volta da cruz, diante do Senhor Jesus Cristo, e que nós já assistimos a isso algumas vezes. E desmontar-lhes todos os argumentos. E eles não terem hipóteses. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, até ireis encontrar oposição em casa. E matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, que é uma coisa que eu nunca percebi. Porque é que o cristão há de ser odiado? E qualquer coisa ali, até isso devia levar o descrente a interrogar-se. Porquê é que a Bíblia suscita tanto ódio? Porquê é que a Bíblia suscita tanta perseguição ao longo da história? E porquê é que, atendendo ao foco da perseguição e da destruição, ou da procura da destruição da Bíblia, se tratasse de outra coisa qualquer, já teria desaparecido há muito e a Bíblia continua ali, como eu costumo dizer, tal bigorna resistente à batida dos martelos que se vão destruindo uns após outros e a bigorna continua ali cheia de vigor. De todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. É esta a grande lição que ele quer ensinar-nos aqui. Eu estou convosco para esta ação missionária, que ainda não viram no contexto, mas já vão ver. E vocês não têm que temer. O famoso texto de Marcos 4 começa com o seguinte. Em Marcos 4, que tem a ver com a passagem que eu acabei de citar há bocado, não é verdade? A passagem do Senhor no mar, naquele barco com a tempestade a desenrolar-se, e os discípulos atemorizados, e o Senhor a repreender os ventos, etc. Essa passagem, esse texto que aparece no meio do capítulo 4 de Marcos, começa antes. E o capítulo 4 de Marcos, sabem como é que começa? Começa com a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E vocês estão a ver o que é que o semeador está a fazer? Está a espalhar a palavra. Não vou agora explicar a parábola do semeador, mas a parábola do semeador é uma figura de quem anda a evangelizar. E pega na semente, que é a palavra de Deus, e está a lançá-la à terra. E a terra tem várias qualidades de terreno. E o Senhor explica. Há terra que é boa, e a semente cai e aquilo floresce logo. E depois há outro tipo de terra que a semente cai no meio de pedregais e depois aquilo não tem profundidade. Algumas pessoas vêm, gostam muito e depois vão-se embora, desaparecem. Aquilo não teve profundidade e aquilo acaba por morrer. E há outras que vêm os espinhos, que são as perseguições, e a família, e os amigos, e mais não sei quem, e a pessoa fica atemorizada e tal, e deixa-se ir abaixo. E também. Mas há aquela que a semente cai. Temos aqui vários tipos de ouvintes. Há vários tipos de ouvintes em relação ao Evangelho e as várias reações que existem ao lançamento do Evangelho. Aí o Senhor começa por, em Marcos capítulo 4, falar da parábola do semeador, depois fala da candeia. A candeia que não pode estar debaixo da cama. A candeia que não pode estar debaixo da cama, do pijama. Vocês andam vestidos com pijama, não podem. A candeia não pode estar debaixo da cama. A candeia não pode estar debaixo do alqueire que fala dos negócios. E os negócios abafam-vos. E vocês não podem brilhar como podiam. A candeia tem que estar em cima do velador. E eu falo acerca disso. E falo do grão de mostarda. Enfim, eu falo ali de tudo isto. Tudo isto tem aqui a ver com evangelismo. E eu continuo assim, no versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, nesse dia em que eles tiveram aquele grande seminário evangelístico, disse-lhes, passemos para o outro lado. E levantou-se grande temporal de vento. Estão a ver? É este o contexto. E o que é que nós aprendemos aqui? Depois daquele seminário sobre evangelização, eles não foram para casa descansar. Essa ideia de ter pijama, isso não existe. O Senhor Jesus Cristo disse, passemos para o outro lado. O mais difícil estava para começar.
Eu estar-vos aqui a falar é fácil. Ou vocês estarem a ouvir é-vos muito fácil. A seguir, quando vocês saírem daqui para fora, daquela porta lá para fora, é que vem a prática. E sabem que depois da teoria vem a prática. E o que é que havia do outro lado? Isto não acabou, o seminário não acabou. É tarde, mas o seminário não acabou. Vamos para o outro lado. Agora, depois da teoria, vamos para a parte da prática. E o que é que havia do outro lado? Havia Decápolis. Decápolis. Todos vocês já ouviram falar aqui na zona da Almada, em particular, ouviram falar muito da Polis. Câmara Municipal fala muito em Polis. Polis tem a ver com cidade. Polis tem a ver com cidadania. Decápolis. Deca. 10 cidades. Haviam 10 cidades do outro lado. Decápolis. O Senhor queria evangelizar Decápolis. Sabem quem é que vivia em Decápolis? Os piores pecadores. Os mais duros. Os mais difíceis. Os mais incrédulos. Os mais depravados. Era ali que eles viviam. O homossexualismo, por exemplo, da cultura grega, era francamente aceito naquela zona. A maioria das pessoas ali eram gentias. Eram criadores de porcos, porque os judeus não criavam porcos. Mas era lá que havia uns porcos, que a Bíblia fala várias vezes. A experiência do mar da Galileia, no qual eles estavam a atravessar, ia prepará-los para esta grande missão. Quando vocês sentirem os ventos a fustigar e as ondas e a serem como que engolidos, e às vezes dentro dos perdidos, e na sociedade em que nós vivemos, nós nunca vivemos numa sociedade tão depravada, tão incrédula como a nossa, podemos nos sentir intimidados pensando que vamos ser engolidos. Não! Eu estou convosco. Eles iam enfrentar poderes verdadeiramente infernais. E nós, na nossa época, no nosso tempo, estamos a enfrentar poderes infernais. O mundo está no maligno. E ele nunca teve o mundo tão bem controlado sob as suas rédeas como atualmente. Cada vez o mundo está mais infernizado. Deixa-me dizer assim. Alguém chamou a Decápolis, sabem o quê? O pátio do inferno. E a primeira pessoa que eles encontram mal desembarcam na zona de Decápolis é um endemoninhado. Uma pessoa possessa, uma pessoa controlada por Satanás. E deixai-me dizer uma coisa importante. Vocês não imaginam quantas pessoas estão controladas por Satanás? Não imaginam. Mas também não imaginam que é uma pessoa controlada por Deus. O apóstolo Paulo, depois de termos assistido durante o ministério do Senhor Jesus Cristo a muita gente endemoninhada, como nós vemos ali, o apóstolo Paulo fala de outro tipo de endemoninhados do nosso tempo, que são os líderes religiosos. Ninguém diria, não é? Eles ensinam coisas boas, até pessoas dizem, nas religiões é tudo coisas boas. Pois o Senhor Jesus Cristo disse que são apóstolos de Satanás. Ministros da injustiça. Não tenho tempo para falar disto, eu gostava de poder falar, desenvolver, explicar e até me sujeitar a perguntas que eventualmente vocês tivessem sobre essa matéria. Mas há outros tipos de endemoniados. Os drogados estão sob o controle de Satanás. Na sexta-feira aqui com os jovens tivemos aqui uma grande conversa redonda, em que houve aqui perguntas e respostas, eu estou todos aqui a falar, e houve alguém que abriu o seu coração e falou até de dificuldades e problemas, e claramente nós identificamos ali claramente a mão de Satanás nestas coisas todas. E cuidado com a droga. Vocês pensam que é por acaso que as pessoas têm dificuldade em se libertar da droga? Pensam que é por acaso? Têm tanta dificuldade em libertar-se da droga como aquele pobre endemoninhado se ver livre daqueles demónios que o dominavam. Sabem o que é que o apóstolo Paulo diz, já agora? Porque
convém que as pessoas saibam, as pessoas às vezes não têm consciência disso. As pessoas nem têm consciência do mundo em que vivem. Diz ele assim, está a escrever a crentes, a quem ele diz que eles foram vivificados, receberam vida. Quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, recebemos vida, vida eterna. Não vamos receber, já recebemos. Eles já foram vivificados. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, todos nós, eu também, íamos lá, a Maria vai com todas, os outros vão, a gente também vai. É a mesma coisa. Segundo o curso deste mundo, também andastes nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas eu saltei aqui um versículo. Em que noutro tempo também andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Notem bem, andaste, não saltei o versículo, eu é que saltei a passagem, eu é que saltei o que eu queria dizer. Andastes segundo o príncipe das potestades do ar. As pessoas não sabem, mas andam, são joguetes nas mãos dele. Bem, temos que avançar. Em Lucas 5, lemos acerca desse personagem. Marcos fala, mas Lucas 5, Lucas também fala do mesmo episódio. E em Lucas 5, lemos assim no versículo 1, chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, porque Gádara, já agora para quem não sabe, tem aqui, falta-me um mapa. E identificávamos no mapa Mar da Galileia, Mar Morto cá para baixo, Mar da Galileia, aqui à volta, para a direita do Mar da Galileia. E, portanto, e para cima, temos aqui o conjunto das 10 cidades, sendo que Gádara está mesmo junto ao mar. E eles chegaram a Gádara, que é uma das 10. Saindo do barco, ele saiu ao seu encontro logo, dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Estão a ver? Olhem para onde é que eles iam. Olhem para onde é que o Senhor os levou. E vede se isto não era de meter medo. O qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias alguém o podia prender. Sabem que eu nasci em África. E lá em África, no sítio onde eu estava a viver, havia um cemitério abandonado. Havia um cemitério abandonado. Porque depois já havia um outro cemitério. E esse cemitério abandonado estava lá mesmo no meio de... A terra chamava-se Vila Peri, no Chimoio, centro de Moçambique. E havia lá aquele cemitério abandonado. E eu às vezes ia lá para o cemitério, às vezes com amigos e não sei o quê, pá, já não sei o que fazer, mas não andávamos a fazer coisa boa. Mas andava lá no cemitério e às vezes tinha curiosidade de ver algumas campas muito antigas e abandonadas, ver o que é que lá estava escrito, quem é que lá tinha vivido, há quantos anos. Estamos a falar da África. E havia um indivíduo que andava sempre com cobras. Um indivíduo negro, andava sempre com cobras. Com um saco, de repente, que saíam as cobras e tal, e mal tinha todos nós temos um medo terrível. Sabe onde é que ele vivia? Vivia no cemitério. Estão a ver o filme? Estão a ver este indivíduo? Onde é que ele tinha pousada? Faz-me lembrar aquele indivíduo das cobras. Que todos nós tínhamos um medo que nos pelávamos. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém o podia amansar. Eu sei o que é isto. Eu já vi pessoas possessas a terem reações incríveis com uma força descomunal que vários homens não conseguem dominar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Este é o primeiro. Jesus ali também curou um surdo. Em Marcos 7. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Um surdo. Nós estamos cheios de indivíduos assim no nosso tempo. E o que mais temos por aí é surdos. A gente fala e eles parece que não ouvem. A gente diz e eles parece que... Não ouviram nada. A sério, surdos. Se há aqui algum surdo esta manhã, eu vou-vos só dizer uma coisa que ainda ontem li. Eu já sabia disto em parte, mas ontem fiquei assim a ver melhor. Para os surdos. Há aqui algum surdo? Sabem quantos litros de sangue temos no corpo humano?
temos cerca de 5 litros. Sabem que o mesmo sangue... Eu já disse isto uma vez, até a pregar, já uma vez disse isto. Vocês imaginem que... Vamos recuar uns anos, ok? Agora vão todos ao supermercado. Mas aqui há uns anos atrás ninguém ia ao supermercado. Nem havia isso. Era o supermercado é que vinha lá a casa. Que não era supermercado nenhum, era apenas um mercado. Um bocadinho no mercado. E lá em Moçambique havia um indivíduo que também vinha numa bicicleta que tinha uma coisa à frente da roda. Tinha lá um cesto, lá uma coisa, cheio de garrafas de leite, garrafas de vidro. Bom leite da vaquinha ali, boa maneira, sei lá, com essas coisas todas que agora fazem. E levava o leite lá a casa. E a minha mãe pagava-lhe logo na hora, em moedas. E o indivíduo era muito cómico. Eu achava muita piada, porque eu era miúdo e aquilo para mim tinha... Porque o indivíduo fazia com que engolia as moedas e depois batia de lado no pescoço e aquilo ouvia-se as moedas a bater. Nunca mais me esqueço disto. Agora vocês imaginem que o leite chegava à vossa casa através destes meios antigos e vamos imaginar que o leite, o pão, os vegetais, bem, para não dizer mais nada, imaginem que chegava lá à vossa casa no caminhão do lixo. O caminhão do lixo chegava lá à casa, pegava lá na coisa do lixo, bumba lá para dentro. Lá para dentro onde estava o pão, o leite, os vegetais que vocês depois iam receber para comer. Vocês aceitavam isso? Pois é isso que acontece no corpo humano. O sangue é o veículo de transporte, não há outro. É o veículo de transporte no nosso corpo que leva simultaneamente lixo e alimento. Sabem quanto tempo demora o sangue a circular pelo corpo humano? Os 50 litros? Quantos litros é que eu disse? 5 litros. Os 5 litros. Sabem quanto tempo é que os 5 litros de sangue demoram a correr o corpo humano? 23 segundos. Em cada 23 segundos, podem olhar para o relógio, já deu mais uma volta, o sangue levou o alimento às células e recolheu o lixo. Vocês entendem? E ainda há indivíduos que me vêm querer convencer que eu tenho uma explosão qualquer e nós ficamos a funcionar assim. É preciso ser mesmo doido, desculpem lá que vos diga. E eu enfrento os que venham falar comigo. Porque eu não sou maluco. Posso ser muita coisa, maluco não sou. Pelo menos lá na Marinha não me considero. Que quadro da nossa geração. Uma geração imunda, desenfreada, escravizada, ansiosa, ferida, tanta ferida e surda. No capítulo 5 de Lucas, estou quase a acabar. Entra dele no barco, rogava-lhe o que lhe for endemoniado, porque ele depois, o primeiro que apanham é o endemoniado, e o endemoniado foi salvo, foi liberto, que é o que o Evangelho traz às pessoas, traz-lhes libertação do que as oprime, saras, do que as magoa, do que as fere, aumenta-lhes a audição para eles ouvirem o que antes era impensável ouvir. Vocês acham que eu antigamente era capaz de estar aqui 1 hora, estar aqui a ouvir alguém a falar da Bíblia? Eu? Vocês não me conheciam. Curou-me o meu ouvido. E ele converteu-se. E depois lemos esta coisa deliciosa, entrando ele no barco. Reparem. O endemoniado que eles encontraram quando desembarcaram entrou depois no barco. Coisa fantástica. Foi assim que eu entrei no barco também. Estou no barco com vocês. Espero que estejam todos no barco. Que eu deixasse estar com ele. Eu posso ficar aqui também. Eu quero ir convosco. Jesus, porém, não permitiu. Não permitiu. E disse-lhe, que é o que ele diz a nós: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez. E como teve misericórdia de ti.
E ele foi, ide, e ele foi, ide, também tu, vai, não viste do pijama, que é isso, estás agora aqui no barco a dormir? Tens lá a tua família em casa, eles estão perdidos, eles precisam de ouvir isto, eles têm que se converter, vai. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis, não foi só lá na terra dele, ali em Gádara, em Decápolis, com grandes coisas Jesus fizeram e todos se maravilharam. E todos se maravilharam, porque há testemunhos tremendos. Há indivíduos que são farrapos, toda a gente os conhece, e de repente, bum! O que é que aconteceu? O que é que aconteceu àquele indivíduo? À partida, o quadro das pessoas é péssimo. À partida, o quadro não é nada encorajador para que nós nos aproximemos delas e as possamos ajudar. Mas elas sabem, estão em necessidade, estão ávidas que lhes falemos do Senhor Jesus Cristo, que lhes falemos da libertação que o Senhor Jesus Cristo traz. E só precisamos de coragem para ir. Precisamos daquela escola. Precisamos de ouvir o Senhor Jesus Cristo falar da parábola do semeador. Precisamos de ouvir o Senhor Jesus Cristo falar acerca da candeia e onde é que ela deve estar. E depois precisamos passar por uma experiência com Ele para percebermos que Ele está connosco e para não termos medo. E então vamos. Porque os resultados são surpreendentes. O Senhor tornou-se popular em Decápolis. Quem diria? Quem é que disse que há sítios impossíveis? Quando começamos a evangelizar aqui na Quinta de Conde, e no passado tinha havido outras tentativas, eu e o pai do David, que está ali, o Manel Gomes, quando pensamos em falar de Cristo às almas aqui na Quinta de Conde e ajudá-las, levá-las à fé, houve algumas vozes que a gente ouviu que diziam assim: Quinta de Conde é impossível, há muita bruxaria na Quinta de Conde, muita prostituição na Quinta de Conde, muita bruxaria, vocês não imaginam. Quinta de Conde é um terreno impossível. Olha, graças a Deus pelas almas que estão aqui e por aquelas que ainda hão de vir, pela graça de Deus. Quem é que disse que há sítios impossíveis? A sua fama, lemos em Mateus 4, passagem paralela em relação a isto. A sua fama correu por toda a Síria. Sabem que a Síria está mais a norte, ainda foi mais para além de Decápolis. E traziam todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, uma grande multidão de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Todos nós temos esta tendência depois de salvos. Queremos apenas estar com o Senhor. Senhor, posso ficar aqui? É tão bom estarmos aqui ao pé de Ti. E as almas? Quem é que lhes vai levar o que elas precisam? Este mar esteve sempre associado ao evangelismo. Foi neste mar que se converteram os primeiros discípulos no mar da Galileia. Foi neste mar que o Senhor depois disse a Pedro, já depois de ele ter sido salvo: faz-te ao mar alto, Pedro, lançai as vossas redes para pescar. Foi neste mar que houve grande pescaria. E essa pescaria sucedeu quando o apóstolo Pedro virou-se para o Senhor e disse: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, Senhor, lançarei a rede. E a rede quase que se arrebentava quando ele o fez. Vamos então, lancemos a nossa rede sobre esta palavra bendita e vamos ver o que é que vai acontecer. Que Deus nos ajude.